Polígonos regulares, não abre muito não. Tá? Polígonos regulares na página 253. Júnior é paisagista e fez o projeto de uma calçada. Observe abaixo o desenho que ele fez de como serão dispostos os blocos de concreto nessa calçada. Vocês podem observar que os blocos têm formatos de polígonos. O polígono maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é octógono. E aqui o quadrado, 4 lados. Tá? Aí aqui embaixo, ó, note que em seu projeto estão presentes dois tipos de polígono. Foi o que eu falei, né? 8 lados é o octógono e o quadrado 4 lados. Então, ó, o que nós temos no octógono? O AB é congruente a BC, ou seja, a distância do ponto A ao ponto B é a mesma distância do ponto B até o ponto C. Quando tiver essa curvinha aqui dentro, é ângulo. Quando tiver esses dois tracinhos aqui ao lado, tá, de uma figura, a composição. Então, ó, um polígono é regular quando todos os seus lados têm as mesmas medidas, ou seja, são congruentes entre si. E todos os seus ângulos também são congruentes. Olha só, mais dois exemplos de um triângulo, tá? Tem os três lados iguais. Quando o triângulo tem os três lados iguais, ele é chamado de equilátero. Ó, e nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E na outra figura, o ângulo é 120, tá? Isso é só para representar um polígono. Tem os lados iguais e os ângulos também. Agora, gente, a primeira propriedade dos polígonos regulares, tá? Uma das propriedades dos polígonos regulares é: sempre é possível traçar uma circunferência circunscrita. O que é uma circunferência circunscrita? É uma circunferência que está cercando o polígono. O polígono está dentro da circunferência, por isso que fala que é circunscrito. Ó, dizemos então que todo polígono regular pode ser escrito em uma circunferência. Essa figura tem 6 lados, vocês sabem o hexágono, tá? Olha outros exemplos aí, ó. Triângulo regular inscrito em uma circunferência. Significa que o triângulo ele foi feito dentro dela, por isso que fala inscrito, tá bom? Aí a próxima figura, quadrilátero regular, inscrito numa circunferência. E na outra é um pentágono, tá? Isso é só a parte teórica, depois a gente vai para os cálculos. Segunda propriedade, os polígonos regulares apresentam também outra propriedade. Sempre é possível inscrever neles uma circunferência, tá? Em um polígono convexo, circunscrito, ou seja, ó, a circunferência está dentro do polígono, por isso que fala circunscrito. Na primeira propriedade era inscrito. Ele diz o seguinte: que cada um dos lados tem apenas um ponto em comum com a circunferência, tá? Um ponto em comum são as distâncias. Ó, para circunscrever um polígono regular de n lados, tem que ser n maior que 2, porque a gente usa pelo menos 2 lados, tá? A gente divide em partes iguais. Quando tiver cálculo, a gente vai entender melhor. Vamos lá, ó, exemplos. Ó, triângulo regular circunscrito à circunferência, ou seja, o triângulo ele está cercando a circunferência, ou seja, a circunferência está dentro do polígono. Na letra B, a mesma coisa, ó, quadrilátero regular, né? O quadrilátero ele cerca a circunferência. E o pentágono regular acontece a mesma coisa, tá? Vamos lá, aqui são os exercícios que depois eu vou colocar. São 1, 2 e 3. Agora, gente, quais são os elementos de um polígono regular? Tá? Primeira coisa, centro do polígono é o centro da circunferência circunscrita a ele. Quando falar circunscrita, porque a circunferência ela cerca o polígono. Então, o centro do polígono está aqui, ó, no ponto O. Raio do polígono, tá? Ó, é a distância do ponto O até o ponto C. Poderia ser do ponto O até o ponto F, né? Porque tem raios aí, tá? Apótema do polígono. Toda vez que falar em apótema, é um segmento
que une o centro do polígono ao ponto médio de um de seus lados. Ou seja, apótema é um segmento, ou seja, segmento tem início e fim, que une o centro do polígono ao ponto médio. O que é o ponto médio? Eu estou dividindo o segmento AB em duas partes iguais, então por isso que é chamado de ponto médio. Ângulo central é aquele cujo vértice é o centro do polígono ao ponto médio de um de seus lados, tá? Então, ó, ângulo central é o vértice que é o centro do polígono. Tá? O ângulo central é aquele cujo vértice é o centro do polígono e cujos lados contêm vértices consecutivos do polígono. O que são consecutivos? A gente obedece uma ordem sequencial. Aí, no caso, são letras. Então, ó, o vértice é o quê? É esse ponto aqui. Então, ó, é COD. Tá? E a letra do meio fica com acento circunflexo porque é a origem. Tá? O ângulo interno é aquele formado por dois lados consecutivos do polígono. Aí quais são os dois lados consecutivos? AFE. Poderia ser ABC, poderia ser BCD, poderia ser CDE. É sempre consecutivo, tem que obedecer uma sequência. E o ângulo externo é o suplemento do ângulo interno correspondente. O ângulo externo está aqui, ó, na parte de fora da figura. Tá? Então a gente vai verificar aí, gente. A fórmula do ângulo central é 360, que é uma volta completa, dividido pelo número de lados. O ângulo interno é a soma dos ângulos internos, dividido pelo número de lados, que é estudado no 8º ano. E tem a fórmula do SI, que SI é a soma das medidas dos ângulos internos e o N é o número de lados, tá? Aí, ó, como exemplo, vamos considerar o octógono regular. Qual é o ângulo central dele? A gente vai pegar 360 e dividir pelo número de lados. Número de lados, o octógono tem quantos lados? Não são 8? Então, eu peguei 360, dividi por 8, achei 45. Aí ele pede o ângulo interno. Se ele pedir o ângulo interno, como é que a gente calcula isso? O ângulo interno é SI sobre N. A gente tem a fórmula do SI. Quem representa o SI? É o N menos 2 vezes 180. Por que eu vou usar essa fórmula? Porque no enunciado eu só tinha o número de lados. Então, no lugar da letra N, vai entrar quem? O 8. Vai ficar 8 menos 2 vezes 180. Aí, para vocês verem aqui, ó, 8 menos 2, 6. 6 vezes 180, quanto que é 6 vezes 180? Vamos lá, vamos fazer a conta aí, gente. Tá? Dá 1080. Aí dividindo por 8, dá 135. Professor, como é que calcula o ângulo externo? A fórmula que é de 8º ano é ângulo interno mais ângulo externo igual a 180. Se o ângulo interno é 135, quanto falta para chegar a 180? 45. Tá bom, gente? Aí depois é só exercícios que nós temos aí, tá bom?